Oi! Hoje é a resenha do conto O Elo Perdido, de Otto Lara Rezende. Logo pela manhã, um homem, ao se preparar, se vestir para o trabalho, ele percebe que não se lembra como fazer o nó da gravata. Ele acha aquilo meio estranho, como esquecer de algo tão trivial, mas acaba perguntando para sua mulher que está logo ao seu lado. E ela até tira um sarro dele. Ah, tá bom, que você esqueceu como se faz isso. No final das contas ele acaba se lembrando, mas isso não foi a coisa mais estranha que aconteceu com ele naquele dia. Porque algumas horas depois, quando ele já estava lá no prédio onde ele trabalhava, onde tinha um escritório, e ele se preparava para pegar o elevador, enquanto estava na fila, ele percebeu que o elevador ainda estava parado lá no 7º andar, que era o andar do seu escritório. E estranhamente demorava para vir o elevador descer e ninguém se incomodava com isso, a fila aumentava mais e mais. E de repente ele se viu lá no 7º andar e, estando ali presente, ele percebia o servente ali pegando a sua mesa de trabalho e tentando enfiar lá dentro do elevador. Aí sim, ele se sentiu um pouco mais estranho, mas eu não vou continuar a história porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Elo Perdido foi publicado por Otto Lara Rezende em 1975 e esse autor publicou alguns livros de contos e romances, mas não é tão conhecido por muitos leitores até e principalmente pelo grande público. Por outro lado, o seu nome está muito associado com uma obra de um outro autor, Nelson Rodrigues, na peça Bonitinha Mais Ordinária, que na verdade o nome correto daquela obra é Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Mas o que é isso? É uma piada entre amigos? Sim, não. O motivo dessa associação feita com o nome de um outro autor no título de uma obra de Nelson Rodrigues é que Otto Lara Rezende um dia cunhou uma frase que até é mais célebre do que ele próprio, que é: o mineiro só é solidário no câncer. E a partir dessa frase é que Nelson Rodrigues criou a sua obra conhecida. E falando em doença, né, aí sim a gente pode voltar aqui para o conto O Elo Perdido. Muito do que acontece com esse personagem protagonista aqui deste texto se assemelha muito com uma doença também conhecida como mal de Alzheimer. Porque o personagem aqui ele é meio esquecido, ele vai ficando esquecido das coisas. Ou talvez não. Na verdade, essa associação com a doença específica seria mais própria se fosse esse texto escrito nos dias de hoje, onde se muito faz isso, criar contos, romances sobre doenças. Uma modinha, para falar a verdade. Mas naquela época em que foi escrito, em 75, isso não existia. E pode ser que esse texto aqui não seja exatamente um exemplo dessa doença, mas na verdade uma coisa mais interessante, que é uma pessoa perder a sua identidade. E se você fizer um retrospecto dos contos que a gente viu aqui nesse projeto, os 100 melhores contos brasileiros do século, você vai perceber que muitos contos fazem justamente o contrário. É o protagonista se conhecendo, enfim, entendendo a sua existência. Já nesse conto aqui é o contrário, ele começa a esquecer o que ele é, ou seja, passa a ser uma sacada mais original. Mas também não deixa de ser maluca as coisas que ele descreve, principalmente aquela parte do elevador, que ele está ali no térreo e ele se vê lá no 7º andar. Acho que isso exatamente não se equivale muito, por exemplo, a essa doença de Alzheimer. E sim, tem mais a ver com a discussão do que aquele protagonista, aquele homem é.
Afinal de contas, ele está vendo a sua própria mesa de trabalho sendo posta para fora do prédio. Claro que tirando essa passagem, as outras coisas estranhas que vão acontecendo com ele a decorrer do texto, que é um texto longo de umas 8 páginas, se assemelha mais a uma doença de esquecimento, uma degeneração lá da cabeça dele. Isso não é necessariamente um tipo de spoiler, né? Minha avaliação do conto: o texto é bem interessante, ele é provocativo, a gente vai lendo e se interessando pelo que vai acontecer com o personagem, principalmente nessa abertura da história da gravata, mas aí quando chega na parte do elevador, tem umas pitadas um pouco diferentes, que parece mais um pouco como alucinações ali daquele homem, e fica um pouquinho mais arrastado. Na verdade, todo o texto ele não é muito dinâmico o tempo todo, ele tem umas quedas, uns altos e baixos, digamos assim. Mas, no geral, ele não é de perder o interesse, a gente continua naquela levada até o fim. O fim, falando nisso, não tem nada de surpreendente no que acontece, você fala, tendia a isso mesmo. Então, dá para se queixar um pouco, mas também não. É aquela coisa do previsível que não chateia ao final. Tipo, você vai deduzindo, então quando chega lá você fala, pô, eu já tinha sacado. Mas não naquele ponto de, puxa, eu já tinha sacado e deu nisso mesmo. Não, não é uma decepção ao final, mesmo sendo alguma coisa previsível. De qualquer forma, vale 4 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, curta esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Arquimentado de Livros cresça mais um pouco. E até mais.